A paz do Senhor, bem-vindo a mais um devocional. E não se inscreveu ainda? Se inscreve, ative o sininho para receber notificações, porque toda semana temos sempre mensagens novas aqui no canal. Comente, compartilhe e deixe esse like abençoado. E para você que está aí, bem-vindo ao devocional da semana. Vamos para o texto bíblico, Evangelho de Mateus, capítulo de número 14 e o versículo de número 28. Evangelho de Mateus, capítulo 14 e o versículo de número 28, que nos diz o texto sagrado. Senhor, disse Pedro, se és tu, manda-me ir ao teu encontro por sobre as águas. Venha, respondeu Jesus. Então Pedro logo saiu do barco, andando sobre as águas, e foi na direção de Jesus. Mas quando reparou no vento, ficou com medo e começou a afundar e gritou: Senhor, salva-me! Imediatamente Jesus estendeu a mão e o segurou e disse: Homem de pequena fé, por que você duvidou? Quando entraram no barco, o vento cessou. Quando olhamos para esse texto aqui, eu fico maravilhado e muitas lições a gente aprende. Pedro, juntamente com os discípulos, estão num momento complicado, na verdade, um momento muito decisivo. Jesus pede para eles atravessar para o outro lado e eles estão encontrando um período de dificuldade, na verdade, porque tem um vento muito forte, um vento contrário que açoita este barco, impedindo eles de prosseguir viagem, querendo destruir esta embarcação. Eles vão observar que alguém vem na direção deles e eles vão temer, eles ficam aterrorizados com a imagem que eles estão vendo e começa então um diálogo e Jesus vai se apresentar e Pedro vai dizer: se és tu, Jesus, me manda eu ir ao teu encontro andando sobre as águas. E a resposta de Jesus é imediata, dizendo: venha. E Pedro sai desta embarcação e vai em direção a Jesus. O que motiva Pedro a sair desta embarcação? Será que é a fé dele em Jesus ou o medo daquilo que o vento poderia causar na embarcação? Nós estamos falando de um homem com experiência de mar, com experiência de pescaria, um homem experiente em questão de barco, de embarcação, sabia que aquele vento poderia destruir. E eu fico me perguntando quantos destroços de barco ele já não havia conhecido, quantas viúvas ele já não sabia que existia. Ele sabia que o vento, essa tempestade que estão passando, essa contrariedade, poderia destruir totalmente o barco. Então, o que impele ele de dentro do barco? Será que não é somente aquilo que ele sabe que vai acontecer com a embarcação? É interessante que o medo envolto por essa tempestade vai gerar um grande ato de fé. Se és tu, manda eu ir ao teu encontro. A circunstância, essa adversidade vai gerar, vai impelir Pedro a exercitar a sua fé de uma forma extraordinária. Lembrando que os outros ficam, mas é somente Pedro, somente um deles, que vai ter essa audácia, esta coragem de exercitar tamanha fé. Ele ouve a voz de Jesus dizendo: venha, e logo ele vai ao encontro de Jesus, caminhando sobre as águas. Chegando perto de Jesus, o texto diz que ele vai reparar no vento, ele vai notar que o vento, é interessante que o vento sempre esteve ali, a tempestade estava ali, era real. A questão é que ela passa a ser despercebida quando Pedro está focado somente em Jesus Cristo. A única opção é Jesus Cristo, então logo o vento não tem importância, porque continua soprando, as ondas continuam a ser forte, mas não desestabiliza Pedro. Desestabiliza o barco, mas não desestabiliza Pedro, porque Pedro está focado em Jesus Cristo. Enquanto ele anda nesse ambiente que não é um ambiente dele, que não é um terreno para os pés dele, mas ele está andando nesse ambiente sobre as águas e vai em direção de Jesus Cristo. Mas no momento que ele passa a reparar no vento, o texto diz que ele vai ficar com medo e vai começar a se afundar. Ele perde o foco em Jesus
e começa a temer aquilo que está do lado dele. Ele começa a perder as suas forças, aquele que estava confiante perde a sua confiança. Isso é um grande problema quando se perde a confiança, estando tão perto da realização e perde a confiança porque começou a reparar naquilo que está do lado e não naquilo que estava na frente, que era a presença de Jesus Cristo. É interessante que Pedro começa a afundar, mas Pedro, ele é audacioso, Pedro ele é diferenciado, porque ele é o único que sai do barco e exercita essa fé. Obviamente ele vai ter esse momento, essa crise ali nesse período que ele vai começar a reparar o vento, como vai começar a se afundar. Mas ele é rápido no seu raciocínio e logo ele grita: Senhor, salva-me. É interessante que Jesus imediatamente, diz o texto, que pega ele, segura ele, não deixa ele se afundar, e ambos voltam para o barco. Veja que Jesus não acalma a tempestade, que Jesus não manda o vento parar. Simplesmente a tempestade continua ali, o vento continua ali, a força das águas continua ali, as grandes ondas continuam ali. Mas por que não está em evidência? O mesmo vento, aquilo que tirou a atenção de Pedro continua ali, mas não está mais em evidência em Pedro, porque agora Pedro está segurado pela mão de Jesus. Eles voltam, o mesmo percurso que afundou Pedro, é o mesmo percurso que ele está caminhando agora ao lado de Jesus para dentro do barco de novo. E depois que eles entram dentro do barco, é aí que o vento vai se cessar, que o mar vai se fazer bonança. Quero deixar essa palavra para você nesta semana. Jesus, ele não pode ser uma das opções, porque se Jesus ele for uma das opções, ele não é opção nenhuma. Por causa que se você tem força para levar os teus fardos, você não precisa de ajuda. Se aquilo que você está vivendo te causa dor, você não precisa de consolo. Entenda que Jesus ele não pode ser uma das opções, ele tem que ser a única opção. Enquanto Jesus era a única opção de Pedro, ele estava andando sobre as águas, triunfante. O vento estava batendo, a tempestade estava forte, mas não tinha importância, porque a opção única dele era Jesus. Quando as opções passou a ser várias, logo ele começa a se afundar, logo ele começa a submergir. Por quê? Porque tem várias opções. Aí Pedro tem que gritar por socorro para quem? Para a única opção. Quero deixar essa palavra para você. Jesus tem que ser a tua única opção. Jesus não pode ser uma das opções. É por isso que tu continua nessa vida. É por isso que tu não consegue triunfar, tu não consegue emergir. É por isso que você não consegue vencer essas batalhas, essas adversidades da vida diária. Sabe por quê? Porque Jesus não é a tua opção, ele é uma das opções. Mas por esta palavra eu quero dizer para você, tenha Jesus como a tua única opção, porque tenho certeza que a tua vida vai ser transformada. O salmista é claro em dizer que o nosso socorro só vem do Senhor Jesus. Pense bem nisso que eu vou dizer, pense bem nisso que eu quero falar para você, que falar bem de pertinho contigo. Jesus é a tua única opção. É por isso que a gente vai olhar para a Bíblia Sagrada e vai ver tantos textos. Busquei o Senhor e Ele me respondeu e livrou-me de todos os meus medos. Jesus é a única opção. O Senhor é a única opção para a tua vida, para a tua história. Creia nele, confia nele, que tu vai ter a tua vida muito mais abençoada do que tu pensa. Deus te abençoe, em nome de Jesus.